Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, irmãs, pastores. Estamos começando mais um podcast da semana e sempre é um privilégio diante da presença de Deus. Eu estou aqui salvando estarmos com os irmãos nesse momento, embora eu aqui desse lado, o irmão do outro lado, em casa, deitado, sentado no trabalho, possam meditar sobre a palavra de Deus, sobre as ministrações da semana que teremos, nesse tema que começamos de forma tão maravilhosa, o número de presença bem expressivo de pessoas no culto de semana, de terça e de quinta. Ontem tivemos a chuva, mas durante a terça-feira e quinta-feira tivemos um bom grupo de pessoas, tem a presença de pessoas, eu já vou mostrar para você. Né? E graças a Deus que esse tema traz ao nosso coração esperança, alegria, direção, vigor e firmeza. E privilégio eu e você estarmos na presença de Deus. Mais um ano, eu agradeço a Deus, meu coração tem um sentimento de gratidão, de louvor a Deus. Tenho orado pela vida de cada pastor consolidador, e cada pastor consolidado citou nomes, discipuladores, os muitos, se não todos, a grande maioria eu oro, e tenho pedido que Deus nos dê força, sabedoria e direção para continuarmos servindo ao Senhor, mesmo diante de tantas lutas, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades. Deus tem nos dado a graça e a dádiva de poder servi-lo. Aproveite cada momento que o Senhor nos concede para eu e você estarmos na presença dele. Como eu sempre digo, nós temos esse podcast 2 de ministração de terça-feira, respectivamente, e de quinta-feira. O de terça-feira falamos dos avisos, as comunicações e a ministração de terça-feira. E no podcast de quinta-feira só fazemos a ministração sem aviso. Vale a pena você assistir todos dois e de terça dando forte aos avisos e depois a ministração. Espero a Deus que o podcast possa lhe ajudar na sua ministração e que Deus possa usá-la grandemente. Estamos na segunda semana desse tema, de dezembro até março, combatendo as trevas. Né? Como sempre fazemos, nossa agenda da semana, na ministração terça-feira está o pastor Marcos Moreira, que vai ministrar, o Mike Ribeiro vai dirigir e a pastora Janice estará fazendo dízimos e ofertas. Na quinta-feira, dia 11, pastor Moisés Souza estará pregando, pastor Joel Farias estará dirigindo o culto e pastora Beatriz estará realizando os dízimos e ofertas. Dia 14, no domingo pela manhã, teremos a irmã Ana Maria Soares dirigindo e o pastor Raisso estará ministrando dízimos e ofertas. À noite, se Deus nos permitir, eu estarei ministrando. Aqui está o pastor Iberson para dirigir, espero que está certo, está correto. O pastor Iberson está dirigindo, participando agora ativamente. E o pastor Bruno estará nos dízimos e ofertas. Como sempre dizemos, se houver algum imprevisto, comunique antecipadamente a irmã Adriana a impossibilidade para que haja substituto. Mandamos o podcast para todos os pastores e consolidadores para que todos estejam prontos e preparados, né, para a ministração nesses temas maravilhosos. A pastora Diana vai confirmar a presença. Aqui está a presença anual. O vermelho é EBFD e o preto é a presença nos cultos da igreja. Veja que aqui está no mês de novembro, né? Eu acho que eu acabei puxando errado. Depois eu mostro. Muito importante a presença dos irmãos nos nossos cultos. Quando o irmão chegar, obrigado, eu quero agradecer aqui. Muitos irmãos ainda esquecem um outro, vira e volta, alguém acaba esquecendo, né? Acontece, né? Mas na grande maioria tem lembrado e participado de forma ativa, né? Fazendo a sua presença. A sua presença é fundamental nos cultos da nossa igreja para medir o envolvimento, o empenho e a dedicação de todos.
nossas principais, deixa eu dar aqui do lado, atividades do encerramento desse ano, né? Temos o jantar, estamos querendo fazer, estamos vendo a situação financeira, não sabem, temos compartilhado com os irmãos sobre isso. Está programado no dia 12 de 12, né? Nossa reunião, esse jantar, a gente, se não conseguir fazer no dia 12, que acho difícil, a gente vai fazer outra data, estamos programando, não está confirmado. No dia 13, a nossa reunião, amanhã eu estarei convocando os irmãos, eu não botei aqui, neste sábado agora, às 2h30 da tarde. Desculpe o horário, eu sei que muitos estão trabalhando, outros estão em atividade, mas não temos outro horário. Gostaria de marcar mais tarde, mas nós temos várias atividades na igreja, temos o ensaio do coral, o Filhos de Asaf estão ensaiando, depois temos Reação Jovem no sábado, e a gente não quer atrapalhar. Por isso eu marquei às 2h30 a reunião, para nós terminarmos ali às 4h30, mais ou menos, e máximo um pouquinho mais, e não atrapalharmos o ensaio do coral. O coral está no ritmo, hoje estão ensaiando semana, e eu não quero atrapalhar no sábado também o ensaio, as crianças estão ensaiando, por isso que nós marcamos esse horário. Estou mandando o convite amanhã, né? No domingo agora nós vamos fazer a abertura da oferta de gratidão e a oferta profética, né? Estaremos trazendo o altar voluntariamente, repito, não é dízimo, não toque no seu dízimo. Aliás, quem mexe e tenta administrar o dízimo do Senhor está tentando meter o dedo aonde não é chamado. O dízimo não é meu, o dízimo não é seu, não pode ser direcionado. Eu vou direcionar para a base, eu vou direcionar para o... Não, não pode, irmão. O dízimo é do Senhor. Traga a igreja, sede do Senhor, coloque diante do altar de Deus para que Deus possa abençoar a sua vida. Essa é uma oferta. Dia 14 estaremos entregando um ramo de trigo, estaremos entregando um óleo ungido, um envelope para aqueles que querem participar, vão ter um coração de gratidão ao Senhor, possam trazer uma oferta de gratidão. Como o povo de Israel, a prática não é mandamento, não é... Depois de muitos anos, o Senhor falou no meu coração, pelos tantos dádivas que Ele faz durante o ano todo de que nós passamos, e nós muitas vezes não agradecemos de forma efetiva. Uma forma de nós agradecermos a Deus por meio da sua igreja é trazer uma oferta ao altar do Senhor, como o povo de Israel fazia. O texto está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17, que eu vou ler no domingo e ministrar esse momento profético na sua vida e na minha vida, e que haja no meu coração. É voluntária. Se você acha que tem que trazer no dia 31, traga, além das nossas ofertas normais, além do dízimo ao Senhor. Uma vez por ano, nós fazemos essa prática. Então, dia 14, domingo, eu vou fazer a abertura agora. Dia 24, se der, nós vamos estar entregando a cesta. Estamos juntando, a pastora Márcia me ligou hoje. Estamos tentando conseguir cesta, e outras pessoas que nos dão, o pastor Ibson nos ajuda. Eu vou doar pelo menos umas 3, 4 cestas inteiras para as famílias da nossa igreja, para entregar lá para o ministério da nossa igreja, Ministério Social, fazer a entrega para as famílias carentes. Os pastores consolidadores vão dizer quem são as famílias, né? Dia 24. Também no dia 21, 24, 26, 28, musical de Natal. Dia 21, domingo, é o Ministério Infantil, à noite estará cantando. No dia 24, prestigie o Natal. Não vá ceiar na sua casa primeiro, venha para a igreja, depois você vai para a sua casa, né? Muita gente não prestigia. Eu sei que estamos em família, queremos fazer o jantar, mas prestigie primeiro o trabalho da igreja e depois vá para a sua casa, cear com a sua família. Dia 28 também o Ministério Filhos de Asaf estará apresentando o musical. No dia 31, o culto de encerramento, o culto de gratidão e a oferta que nós estaremos trazendo no altar do Senhor. No dia 21 de 12 a 18 de 2 de 96, estaremos começando, aqui está pequenininho, mas é 60 dias de propósito. Eu e você estaremos até no meio do ano, até o final do ano, até o período de carnaval, o impacto. Nós estaremos jejuando na presença de Deus, buscando, fazendo votos, nos preparando para combatermos as trevas, não sermos vencidos pelas obras do inferno tão fácil. Aqui está também para você que não pode doar. Pastor, eu não posso doar uma cesta também. Você pode doar 1 quilo de arroz, doe um alimento, 1 quilo de feijão,
pacote de macarrão. Você tem a oportunidade de participar desse privilégio de ajudar a quem tem fome. Ah, não posso dar uma cesta, mas eu posso dar 1 quilo de arroz. Dê 1 quilo de arroz. Não posso dar uma cesta, 1 quilo de feijão, eu posso dar. Leve, e a gente vai juntar o seu um pouquinho com outro pouquinho e vamos fazer uma cesta para alguém que não tem nada. Qualquer dúvida, liga para a pastora Márcia. Também estamos vendendo rifas também para melhorar o altar da casa de Deus. Você pode dar R$ 2. Compre lá 2, 3 e ajude a obra e o trabalho do Senhor para que possamos ver a obra de Deus crescer cada vez mais. Aqui já falei os 60 dias com propósito, que nós começaremos 60 dias de comunhão, consagração, intimidade, sempre combatendo as trevas, né? Mais intimidade com Deus, entendendo os mistérios de Deus para vencer as trevas, destruir as trevas. Dia 21/12, este é um ano que eu vou lutar contra as trevas, né? Não participe das obras infrutíferas das trevas. Um grande momento que nós temos diante da presença do Senhor para estarmos buscando ainda mais a sua face maravilhosa. Claro, já nos preparando, já foi anunciado os 60 dias. Vamos estar iniciando, já começaram as inscrições para o Impacto, você já pode se inscrever. Não deixar para fevereiro, a última hora, né? E você possa se inscrever, todos, e estejamos participando do Impacto de Famílias e Discípulos em fevereiro de 2026. Também, no dia 21, nós estaremos colocando à disposição por um valor pequeno, insignificante. Queria dar de graça para você. Mas eu não posso, porque tem que imprimir, e a igreja não tem esse recurso, né? Estaremos nos 60 dias de propósito, 60 dias de ações com Deus, fortalecidos no combate às trevas, né? Estaremos lendo as meditações do pastor Martin Lloyd Jones, com base no livro O Combate Cristão, e eu fiz alguns acréscimos, algumas observações para ajudar a você, né? E você poderá ler nos 60 dias, vamos estar vendendo à disposição, ver se até na próxima semana, do dia 21, para que você possa ter acesso. E cada dia você possa estar se edificando através da palavra do Senhor. Não perca esse momento especial, né? Também aqui está sobre a oferta de gratidão, já falamos, no dia 14, no próximo estaremos dando abertura, e no dia 31 estaremos oferecendo diante do altar. E aqui está o texto da Bíblia: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, e no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas ou na festa do tabernáculo. Porém, não pode aparecer, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus e tiver dado. Eu e você estaremos oferecendo uma oferta de gratidão diante do altar do Senhor. Não esqueça de Deus. Não podemos esquecer de Deus. Devolva o seu dízimo. Devolva a sua oferta. Seja fiel para que Deus possa abençoar. Não faça como o povo de Israel, esquecendo de Deus e da responsabilidade e do compromisso que temos com Ele. Nosso tema este ano: combatendo as trevas. Amém? E o sermão e a ministração de terça-feira: não podemos deixar as trevas nos enganar. Aos pregadores e pregadoras, né? Espero de alguma maneira, nós não podemos. São dias em que as trevas têm enganado milhares de pessoas dentro da igreja. Muitos dentro da igreja têm se permitido enganar pelas trevas e pelas artimanhas que as trevas se utilizam. E por isso essa palavra, o pregador e a pregadora vai tentar abrir os nossos olhos pela palavra de Deus, que nós não podemos ser enganados. O texto é o Evangelho de João, do capítulo 12, o versículo 35, diz assim: Jesus, disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco. Ele falou, claro, estava falando de Jesus, quando ele mesmo estava lá. Mas ele está falando também para nós, porque Jesus ainda está conosco. O Senhor ainda não veio buscar a sua igreja. No momento em que Jesus vier buscar a sua igreja, a luz não estará mais conosco. Hoje Jesus está conosco.
O Espírito Santo de Deus está no nosso meio e ele quer nos guiar, e ele quer nos usar. Por isso devemos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos concede. Disse, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isto é enganado. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor nesta manhã, nessa tarde, né? Para mim é noite, né? Você que está assistindo agora à noite, em nome de Jesus. O texto é um chamado urgente de Jesus para as pessoas, ou para que as pessoas aceitem a sua presença como luz, como guia, como referência, como redentor, como salvador. Enquanto ele está ainda fisicamente, sim, hoje nos nossos dias ele está fisicamente no sentido espiritual. O Senhor está no nosso meio, podemos sentir a sua maravilhosa presença sobre as nossas vidas, pois ele é a luz que clareia e ilumina o mundo em trevas. Quem crer nele, quem crer em Jesus, diz a Bíblia, diz o texto, se torna filho da luz. Exatamente o oposto, quem não crê em Jesus torna-se filho das trevas. Mas para os filhos da luz, andando sem tropeçar no meio das densas trevas. Quando eu tenho Jesus, mesmo andando no mundo em trevas, eu consigo ver claramente o caminho, porque Jesus é a minha referência, que ilumina os meus passos e os meus caminhos, para que eu não pise errado e não venha cair nas trevas, tropeçar nas trevas, que representa a ignorância, o pecado, o erro, o engano, o distanciamento, o esfriamento, o afastamento de Deus, o abandono da obra do Senhor. Esses que estão assim tomando a decisão, se afastando de Deus, estão caindo, nem percebem, não conseguem enxergar porque suas mentes estão sendo obscurecida e enganada pelas trevas. Automaticamente, a esses que andam em trevas, acontece-lhes a perda da fé imediata, a perda da alegria, do prazer de estar e viver diante da presença do Senhor. E começam então assim, se afastando do Senhor, a viver pelas influências da escuridão espiritual, que virá após a sua partida, Jesus mencionou. Jesus estava também anunciando, naquele momento que ele estava escrevendo para o pregador, claro que vai estudar o texto, vai meditar no texto, anunciando o seu tempo de ministério público na terra, que estava chegando ao fim, mas também estava falando para mim e para você nos nossos dias, porque Jesus um dia virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo, e se eu não estiver andando à luz, eu estaria andando em trevas, e se eu estiver andando em trevas, eu não verei Jesus vindo. Estava no fim, e logo ele seria retirado fisicamente, que como eu e você sabemos, crucificado e depois ascendido até a presença de Deus. Também o texto fala que a luz é Jesus. A sua mensagem de verdade, a sua mensagem é verdade, libertação, regeneração, característica da salvação. Lembra que eu tenho falado no estudo? Novo nascimento, justificação e também a própria salvação em Cristo Jesus. As trevas, ao contrário, são incredulidade, é o pecado, é o erro, é o engano, é a ignorância espiritual, é o esfriamento, é o afastamento que está acontecendo. Quem está sendo esfriado, quem está longe da presença de Deus, está andando em trevas. Por isso eu não posso me deixar enganar pelas trevas. Ele exorta, ele conclama aqueles que estão à sua volta, a multidão, a viver de acordo com a verdade, que é ele, enquanto tem a chance, pois o Senhor nos adverte que a escuridão da perdição os pegará, o pegaria de surpresa, e repentinamente, se eles não crescem e não se voltassem para Jesus. Quem não segue a luz de Cristo
vive sem direção. Quem está distante de Cristo está longe, sem orientação. Você entende como isso é tão claro aos nossos olhos? Quanto mais longe do Senhor, mais longe da sua igreja, mais longe dos cultos, mais longe da adoração, mais fácil você será enganado. Por isso que estou dizendo, quem não segue a luz de Cristo vive sem direção, sem saber o propósito da sua vida, ou para onde está caminhando espiritualmente. Claro, consequentemente, correndo o risco de se perder no meio das trevas. A ação é necessária, é fundamental, é indispensável crer em Jesus, crer na luz. Ao crer em Jesus, a pessoa passa a viver na luz, tornando-se efetivamente, verdadeiramente, filho de Deus. Como temos afirmado categoricamente e confirmado pela palavra de Deus, o salvo, liberto, regenerado, experimentando o novo nascimento em Jesus, não pode, e falamos isso aos que estavam da semana passada nos cultos, não pode andar em trevas, mas sempre ele vai procurar a seguir as verdades de Deus, mesmo que ele esteja passando situações difíceis da sua vida. Mesmo em meio a lutas, o salvo, regenerado, justificado, liberto, transformado, vai procurar a luz porque ele não anda em trevas. Por isso, é impraticável que o salvo, que ele ou ela salvo, ande em trevas. Porque nele está a presença do poder do Espírito Santo que os guia, os conserva e os dirige às suas vidas. Por isso, essa palavra do Senhor Jesus Cristo nos motiva, nos aconselha, nos orienta, nos fala, nos conclama a andarmos na luz, a vivermos em sua presença, a estarmos adorando, servindo e cultuando para não sermos enganados pelas trevas. Claro que isso depende muito da nossa posição, da nossa escolha em andar pelo caminho de Jesus. O texto que lemos diz: andai enquanto tendes luz. E nós temos hoje luz. Você tem luz. Você tem igreja, você tem a palavra, você tem a presença do Espírito. Nós somos guiados, graças a Deus, porque temos claramente direcionamentos bíblicos, espirituais. Temos a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo que nos guia. Por isso, ele nos conclama, diz o texto: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Para quem anda, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem está afastado, quem está longe, está em trevas, sem direção, não enxerga. Aí o pregador pode pesquisar um pouco o que é andar em trevas, contar experiências se já andou em trevas. Eu, quando eu servi o exército, eu fiz uma operação 3 horas da manhã, dentro do mato, de quase 10, 20 quilômetros. Eu me lembro que a referência era segurar na mochila do outro. Quem largasse a mochila ia se perder no mato, porque não via nada. Era uma noite, parece que os oficiais do exército escolheram a pior noite, 3 horas da manhã. E a ideia era que eu aprendesse a ser guiado no meio das trevas. Não podemos ser enganados pelos, entre aspas, atrativos e benesses momentânea que as trevas nos oferecem. E aqui eu falo, e existe hoje, nos nossos dias, os maiores atrativos que as trevas usam para nos enganar. Hoje, as trevas, o mal, os demônios, o espírito, como disse o apóstolo Paulo, que opera em nossos dias, quem nós temos lutado, tem tentado nos enganar com seus maiores atrativos. Aí, pregador, se você quiser usar um, se não queira outro caminho, vá. Os maiores atrativos do inferno hoje são poder humano. Alguém disse, quer conhecer o caráter de alguém? Dê poder a ele. E poder aqui não é sobre autoridade sobre alguém. É nos dar um pouquinho mais do que nós temos tido.
O carro pode ser um poder. Dinheiro pode ser um poder. Melhor condição financeira pode ser um poder. Sei lá, aí deixa o pregador. Esse é um atrativo que o diabo forte usa, poder humano. Segundo atrativo que o diabo usa muito é a fama, é o desejo impetuoso dentro de nós, de querer reconhecimento de pessoas e instituições. Como o diabo tem nos levado para as trevas, pregadores, irmãos e irmãs, pelo atrativo do reconhecimento humano. Aliás, se você olha na internet, é fácil vislumbrar as pessoas tentando contar das suas vidas, das particularidades. Você está vendo aquele caso da mulher do Silas Câmara, contando os podres do casamento. Na verdade, ela quer algum reconhecimento. E esse reconhecimento é bom, faz parte. E como é gostoso quando nós somos reconhecidos. Como é maravilhoso alguém dizer para você, muito obrigado porque você tem sido isso na minha vida. Mas viver esperando reconhecimento pode ser uma grande armadilha. Por quê, pastor? Porque o reconhecimento humano nos afasta da presença de Deus e tira a glória e a honra que só pertence a Ele. Terceiro atrativo do diabo, um pouco de dinheiro. O dinheiro mal empregado, mal usado, nos afasta da fidelidade. Quantos estão pastores, pastoras, discípulos, deixaram de ser fiéis dizimistas na casa de Deus? Estão usando o dinheiro para comprar os seus bens, suas conquistas? Merecidamente têm direito e precisam também usar para isso. Mas esquecer de Deus. Quantos que têm usado o dinheiro para se afastar da presença de Deus? Quantos que andavam bem ao lado do Senhor com quase nada ou pouquinho, começaram a ganhar e ter um pouquinho mais que Deus lhe deu. Eles e elas não souberam usar, já se afastaram. Sim, um pouco de dinheiro também é um atrativo, uma arma usada por diabo para nos atrair, nos afastar de Deus. Quarto atrativo do diabo que ele usa muito é o engano que podemos fazer o que quisermos em prol da nossa felicidade. Para eu ser feliz, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso enganar, eu posso ludibriar, eu posso ser infiel, eu posso ser desleal, não importa. O que importa é a minha felicidade. Eu sou mais importante do que Deus. É claro que eu sou importante. Claro que todos nós somos importantes para Deus. Mas o diabo tem usado esse engano, essa mentira, esse engodo, dizendo no meu coração, no meu ouvido, que eu posso fazer qualquer coisa. Enganar a Deus, enganar a igreja, enganar as pessoas que me amam, as pessoas que me ajudaram. O importante é que eu e a minha casa sejamos felizes. Deus quer que eu seja feliz, mas de forma correta, direita. Quinto atrativo que o diabo usa muito para nos enganar é a mentira de que somos seres para sempre nesse mundo. Que eu posso fazer o que quiser. Eu nunca vou morrer. Eu nunca vou estar com Deus. E o diabo tem levado milhões hoje distante de Deus, que já serviram, que já andaram, que já glorificaram, hoje estão sem forças, desanimados, colocando desculpas das mais vergonhosas e escabrosas. Mas o diabo está usando a mentira, de que ele pode fazer o que ele quiser, que ele nunca. E não é assim que nós aprendemos na Bíblia. Deixa Deus te usar, viu, pregador? Uma das maiores armas das trevas, usada pelo diabo, é a ilusão. A capacidade de enxergarmos só o que ele nos mostra, sem mostrar as perdas que temos. A ilusão do diabo é que ele só mostra os benefícios daquilo que eu vou ganhar se eu fizer, e não mostra as consequências e os prejuízos que isso vão trazer. Quando eu me afasto de Deus e vou andar por aí passeando, esquecendo do ministério, da obra e do trabalho de Deus, o diabo está dizendo, te diverte. Mas aquilo que eu estou fazendo terá uma consequência na minha vida
e na vida dos meus filhos e filhas, da minha casa, da minha geração. Por isso, Jesus abre os nossos olhos para não sermos enganados pelas trevas. O diabo e suas artimanhas ilusórias enganam. Diz no livro de Efésios 6:11, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas, as mentiras do diabo. O diabo tem poder de nos enganar, se eu permitir que ele me engane. Muitos vivem nesse mundo, numa ilha da fantasia. Uma ilha da fantasia do diabo. Corrija aí, não é achar, acham que estamos sendo felizes, andando no meio das trevas, andando no meio do inferno. Isso tudo é mentira, é ilusão, é engano do diabo. Deus abençoe a sua vida, pregador, e que o Senhor lhe use poderosamente. Já venho com a ministração de quinta-feira, sem aviso, só ministração.